Olá, amigos. É muito bom estarmos juntos, aos corações amigos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, para este momento de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos à página e à prece. Do livro Alegria de Viver, Joana de Ângeles, psicografia de de Divaldo Franco, na luz da oração. Eleva-te aos cimos da vida através da oração. Ora um pouco mais. Desencharca-te das vibrações de pessimismo e libera-te dos clichês derrotistas, situando a mente nas paisagens felizes da prece. O ato de orar é mais amplo do que o mecanismo de repetir palavras. A mente que ora se revitaliza, fortalecendo o corpo. Portadora de altas cargas de energia positiva, a prece faculta a sintonia com as fontes geradoras da vida, propiciando intercâmbio com outras mentes que se movimentam nas faixas do cosmos. Por mais complexas se te apresentem as situações, faze uma pausa e ora. A atitude te oferecerá calma e lucidez. Diminuirá a tensão e o temor, renovando-te o ânimo, propiciando-te uma visão mais lúcida a respeito das questões que defrontas. Talvez não te proporcione a solução que almejas e que te parece no momento a melhor. Desencadeará, porém, fatores transcendentes que irão contribuir para a equação correta em torno do problema no instante próprio. Assim, confiando, viverás com estabilidade e segurança. Vamos orar. Jesus amigo, nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos juntos refletindo sobre o Evangelho. É tão bom nos unirmos às forças superiores que geraram essa fonte de vida, de energia e de verdade para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, as bênçãos da noite de hoje, pedindo que elas se estendam a todos os ouvintes, a todos os seus familiares, a todos os corações que estão ouvindo atenciosos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica conosco, Senhor, porque em Teu nome nós abrimos a reunião de hoje. Que assim seja. Meus queridos, nosso tema é a eficácia da prece. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 a 8. O que quer que seja que pedirmos, crede que obtereis, e vos será concedido. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Muitas pessoas contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que Deus, nos conhecendo profundamente, seria desnecessário expor-lhes as nossas necessidades. E acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo, por leis imutáveis, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não altera segundo os nossos caprichos. Mas daí acreditarmos que todas as circunstâncias da vida têm um determinismo imutável, há uma diferença e uma distância muito grande. Se assim fosse, o ser humano seria um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem iniciativa, e teríamos apenas que curvar as nossas cabeças aos golpes de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não, Deus não nos deu o discernimento e a inteligência para não utilizarmos, como também não nos deu a vontade para permanecermos inativos. Há acontecimentos que escapam à fatalidade e que destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não alteram o tempo. Então Deus pode atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem todo o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinada à vontade soberana de Deus.
Também seria ilógico concluirmos da fala de Jesus: o que pedimos pela prece nos será concedido, que basta pedirmos para obtermos. Como também seria injusto acusar a providência divina de não ceder a todo pedido que lhe é feito, já que ela, melhor do que nós, sabe o que é devido para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias aos seus interesses. Com a diferença de que com um homem, geralmente, a visão abarca somente o presente. E Deus sabe de tudo, do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Sabe quando o sofrimento é útil à nossa felicidade futura. E assim nos deixa sofrer, passar por percalços, porque Ele sabe que esses percalços serão degraus que nos levará a crescer, a andar mais depressa. Nós não estamos capacitados ainda para sabermos o que é melhor para o nosso crescimento espiritual e para a nossa real felicidade. Portanto, nosso Pai sabe muito mais o que é mais valioso para cada um de nós, dos seus filhos, principalmente nós que estamos em um estágio de aquisição de experiência, saindo da infância espiritual e em plena adolescência espiritual, porque nós trazemos em nós os impulsos automáticos do período primário que já deixamos e junto com esses impulsos automáticos convivem os convites às novas possibilidades, de novos caminhos, de novas atitudes na construção de novos hábitos. Então nós estamos vivendo essa turbulência. E todos nós vivemos em conflitos. E deste conflito é que sairá a decisão e a força de decidirmos irmos um pouquinho para frente. Somos todos espíritos rebeldes. Todos nós que moramos no mundo de expiação de prova somos classificados como espíritos rebeldes ainda. E é por isso que nem sempre Deus nos concede o que lhe pedimos. Nos concede porque nós não sabemos direito aquilo que é verdadeiramente bom para nós, mas Ele sempre nos doa o que contribui para o nosso bem legítimo. Dizem os Espíritos que o que Deus sempre nos concederá serão, quando nós dirigimos a Ele com confiança, serão coragem, paciência, resignação e os meios de sairmos por nós mesmos de todas as dificuldades, com a ajuda das ideias que nos são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-nos assim um mérito. Então, coragem, paciência e resignação são pedidos que nós somos sempre atendidos, dizem os espíritos. Deus assiste também aos que ajudam a si mesmos, dizem os espíritos, ou seja, aos que buscam soluções e não aqueles que ficam numa atitude de expectativa, esperando sem se esforçarem. Na questão 658 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta assim: a prece agrada a Deus? E os Espíritos respondem que ela sempre agrada a Deus quando é ditada pelo coração, porque para Deus a intenção é tudo. Ele enxerga os refolhos da nossa alma, ou seja, os cantinhos mais escondidos do nosso espírito, ele sabe, ele conhece. Nada fica desconhecido, descoberto para o olhar de Deus. Assim, é preferível a prece do íntimo, daquela que nasce espontânea, do que uma prece lida. Porque por mais bela que ela seja, uma prece lida, se ela for lida apenas com os lábios, sem contar com a vibração do coração, ela não alcançará o seu objetivo. Porque o que sempre agrada a Deus é uma prece dita com fé, com fervor e com sinceridade. E para os que pensam que não são dignos de fazerem uma prece, de se dirigirem a Deus, o Evangelho nos reafirma que um homem fútil, orgulhoso, egoísta,
pode sim chegar a Deus se estiver imbuído do sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Todos nós podemos falar com Deus, porque todos nós somos espíritos imperfeitos e trazemos nossas mazelas. Mas no momento da conversa com Deus é preciso a gente ter essa consciência das nossas fragilidades, da nossa pequenez. Jesus também contou uma parábola. 2 homens foram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando de pé, orgulhoso, orava assim: meu Deus, eu vos rendo graças, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como este publicano que está aí. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se lá no fundo do templo, envergonhado, tímido, não ousava sequer erguer os seus olhos para o céu. Mas ele batia no peito, contrito, dizia: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui a história dizendo: eu vos declaro que este, o publicano, retornou entre os seus justificado, que significa reabilitado, e não o outro, porque aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orarmos, não nos colocarmos em evidência, orar secretamente, não procurar orar muito, e sim orar bem, porque não é a multiplicidade das palavras, diz o Evangelho, que nós seremos atendidos, mas sim pela sinceridade delas. Podemos dizer: Senhor, me ajude. Simplesmente essa frase, isso ser tão forte, trazer uma energia tão intensa, que vale como uma prece. No filme Nosso Lar, quem viu o filme ou quem leu o livro, sabia que André Luiz, quando estava no umbral, naquela situação difícil, sentindo muitas dores no estômago, uma hora ele não suportou, se isolou daquele grupo mais triste, mais sofredor, olhou para o céu e disse: me tirem daqui, por favor, me tirem daqui. Foi uma súplica que funcionou como uma prece, porque imediatamente apareceu um grupo de espíritos que o assistiram e o tiraram dali. Então, nós devemos orar com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades, e quando nos compararmos com os outros, procurar sempre as nossas imperfeições e não as imperfeições do próximo. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: a prece torna melhor os homens? Resposta categórica: sim, porque aquele que ora com fervor e com confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. E este é um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Vejam que as palavras fervor, confiança, sinceridade, humildade são sempre repetidas, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos. Deus é amor, Deus é verdade. Para nos conectarmos com Ele, precisamos ser autênticos nas palavras, nos nossos pensamentos e sentimentos. E Jesus nos ensinou ainda: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que oram em pé nas sinagogas ou nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. E completando, ele continuou: mas tu, quando quiseres orar, entra em teu quarto, fecha a porta e orai a teu Pai secreto. E vosso Pai, que vê tudo o que se passa em secreto, vos recompensará. Jesus fala através de metáforas, que são recursos linguísticos onde há comparações com objetos ou lugares, dando ao ensino um significado mais amplo, muito maior.
Então, o quarto significa um lugar mais íntimo nosso. É um lugar onde nós somos nós mesmos. Então, Jesus diz: quando quiseres falar com Deus, entra em teu quarto. Não significa que é para orar no quarto. Ele quis dizer que precisamos nos interiorizar, entrarmos dentro de nós mesmos, buscarmos, né, essa interiorização quando formos falar com Deus. Fecha a tua porta é um significado que é necessário nessa hora nos isolarmos do mundo exterior, entrar dentro de nós mesmos, fechando todas as possibilidades de influências externas. Orar em secreto significa falar com intimidade. Em segredo, quando você fala um segredo, você fala aquela coisa miúda para ficar ali entre duas pessoas, orar ao Pai em secreto, falar com intimidade, nos expondo ao nosso Pai. A prece necessita ser um fluxo natural, uma comunhão com Deus e, para tanto, ela precisa ser clara e profundamente verdadeira. Toda prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, nos colocando em comunicação com ele. É importante observar que há preces coletivas e há preces individuais. Quando a prece é para o público, nós devemos falar segundo os interesses coletivos e não fazer uma exposição da nossa intimidade, das nossas questões íntimas, porque naquele momento não se interessa isso para os outros. O importante é falarmos do bem de todos, que todos sejam abençoados pela força de Deus, cada qual com as suas questões, com o seu mundo particular, o seu universo. Então, é importante a gente fazer essa diferença, a prece individual e a prece coletiva. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 33, ele explica que quando Jesus disse: para Deus tudo é possível, geralmente nós pensamos assim quando lemos isso. Se para Deus tudo é possível, por que o mundo e eu ainda estamos assim? Por que Deus não extermina todo o mal? Vamos analisar isso. A questão a ser resolvida, o problema, não depende exclusivamente de poder de Deus. Se ele exercesse o seu poder sem adesão de nós, os beneficiados, seu poder se extinguiria, porque nós somos participantes neste processo de construção de nós mesmos. Possuímos o nosso livre-arbítrio. Se ele exercer um poder sobre nós e nós não queremos esse poder, nós vamos jogar fora o poder de Deus. Isso é impossível. O poder de Deus é pleno. Então, vamos pensar juntos num exemplo bem simples. Quando uma doceira vai botar a massa do bolo no forno, ela pode tirar esse bolo em 10 minutos, não pode? Pode. Poder, ela pode. Mas o bolo não vai ficar bom e ninguém vai querer esse bolo. Ninguém vai querer comer, se deliciar esse bolo, porque ele está cru. Então, a questão não é de poder. Se o poder é feito e executado no momento errado, alguma coisa de errado dá, e Deus não erra. Há o diálogo também de Joana de Cusa com Jesus, que nos ilustra muito disso. Joana era uma nobre dama que possuía a verdadeira fé, porém ela tinha problemas nas amarguras e amarguras domésticas na convivência com o esposo, porque ele era um alto funcionário de Herodes, então as suas seitas eram admitidas de acordo com os negociantes, de acordo com os lucros dos negócios. Então, a Joana vivia dividida entre aqueles dois universos. Ela acreditava em Jesus, ela ia, se vestia junto com as escravas e ia para não parecer a nobre dama que ela era. Então, um dia, ela angustiada, procurou por Jesus e perguntou: Mestre, não julgais acertados que eu lute por impor os vossos princípios ao meu esposo?
Agindo assim, não estarei ajudando a sua reforma para o céu e para o vosso reino? Jesus sorriu serenamente e retrucou: Joana, por que Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que Deus não fulmina com um raio o conquistador perverso que espalha a miséria e a destruição? A sabedoria celeste, Joana, não extermina as paixões, ele transforma-as. Aquele que semeou um mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos e nem trava contenda com eles. Ele trabalha em silêncio para toda a humanidade e esclarece-nos no momento oportuno. Então, o problema que nós vivemos não é entre o bem e o mal, né? O problema entre o bem e o mal, melhor dizendo, não é uma questão de poder, porque se fosse, Deus resolveria em um segundo. Deus opera em silêncio para o bem de todos, despertando em nossas consciências todo esse processo. E não nos tem faltado indicações de caminhos, placas indicativas nos revelando os caminhos e métodos, porque foi Ele mesmo que enviou Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, que disse que Ele era a verdade, o caminho e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse através dele. Então, todos os sinais de Deus estão assinalados em sua obra. A natureza está cheia de sinais, de placas, nos indicando caminhos. E o nosso próprio corpo está cheio de sinais indicando o que fazer. Porque quando passamos da medida, em qualquer quesito, ele reclama. Acontece que as placas que indicam o rumo não fazem o viajante. O viajante se faz com a viagem e não com as sinalizações. Não nos tornamos mais sábios porque nós temos um mapa, porque nós não tornamos também mais sábios porque conhecemos o caminho. Só quando caminhamos seguindo as regras e aprendendo com os próprios erros é que nós vamos fazer o percurso, voltando ao caminho orientador, é que nós vamos aprendendo na tentativa de ensaios de erros. Então, essa participação nossa é fundamental para Deus. Ele não quer autômatos. Então, ele vai nos dando as possibilidades, todos os recursos e múltiplas e constantes reencarnações e oportunidades, nos mostrando e nos revelando. Então, se queremos cumprir a lei de Deus, que está na natureza e na nossa consciência, nós temos que, primeiro, saber que elas existem, que são imutáveis, e depois que precisamos conhecê-las, conhecer as leis que regem o mundo, compreendê-las para depois começarmos durante o processo dessa nossa interações e aos poucos cumprindo as leis divinas com calma, paciência para conosco mesmo, que estamos começando a trilhar um novo caminho. Porque nós trazemos, são impulsos automáticos a realizar caminhos e atitudes já realizadas. E agora nós precisamos fazer esse esforço da nossa natureza, transformando-a para adquirir essa nova lucidez. Durante o caminho, nós vamos conversando com Deus, para extrairmos força e coragem, intuição, para ultrapassar todos os obstáculos, que são muitos. Por que nós temos tantos obstáculos? Porque nós somos limitados e muitas das vezes nós desanimamos. É natural e até humano, mas nós precisamos persistir. Entrar tentando sempre, porque essa é o nosso papel no processo de aquisição de novos hábitos. Mas seja qual for a força perturbadora que nos alcance, a calma na espera é importante. É uma espera
proativa, fazendo o melhor que podemos. Essa é um melhor do caminho, um dos melhores sinais indicativos de que estamos no caminho certo, e é o caminho que o Evangelho todo nos ensina. De ponta a ponta, todos os seus ensinamentos é para que a gente possa trilhar com segurança esses caminhos. Então, o cristão não deve esperar sentado e nem deitado. Todo cristão espera em seu posto de serviço, trabalhando, aprendendo, exercitando a paciência e a caridade. Nosso melhor serviço é o de florescer aonde Deus nos plantou. E Deus não se exprime se não estivermos serenos. Por que será? Porque Ele não erra. Deus só se exprime com segurança e precisão absoluta. Isso significa que nós temos que esperar, nós temos que aguardar o forno a fazer o trabalho com o bolo, para que tenhamos um produto, um resultado daquele processo. É preciso cumprir as etapas. A ansiedade e a precipitação altera a programação. E Deus, que detém o supremo poder, a quem tudo é possível, Ele estabelece uma lei muito importante, que diz: a luz domina sempre as trevas. E a gente acha que nós estamos perdidos, que o nosso sistema solar está perdido, que tudo está perdido. Mas a parábola das ovelhas revela que de 100 ovelhas, uma se perdeu. Então, o nosso sistema solar, não tem só uma ovelha perdida. Somos vários grupos em processos evolutivos, E nosso grupo é o grupo que pertence ao mundo de expiação, de prova, que nós sim estamos perdidos e procuramos generalizar. Quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê uma coisa ruim, a gente generaliza, está tudo perdido, mas não está, não. Nós temos muito mais espírito de luz em nossa volta do que a gente possa imaginar, porque é da lei que a luz domine a treva. O poder de Deus, então, se manifesta sem ruído e sem violência. Se estamos no barulho e na violência, não estamos com Deus. Um homem perturbado pratica um assalto à mão armada e todos comentam, saem nos jornais e todos ficam falando dias, semanas sobre a violência, gerando medo, preocupação, terror a todos, fragilidade. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, um grupo mais ou menos de 10 pessoas sai pela manhã semanalmente com sacos nas costas, arrecadando alimentos, batendo em cada porta e pedindo para 50 famílias que estão em necessidade. Eles fazem isso sem nenhum ruído, sem nenhuma violência. Ninguém fica sabendo porque a força do amor está no silêncio. O amor não se autopromove, não tem marqueteiro. Ele brilha e se divulga naturalmente entre os corações sensíveis ao sinal dado pelo Mestre. Fora da caridade não há salvação. É por essa razão que nenhum de nós, filhos de Deus, vamos encontrar nosso Pai se exibindo. Deus nunca se exibe. Quando há uma tempestade, as florestas são derrubadas e com isso várias casinhas de João de Barros e vários ninhos vão ser derrubados e os filhotinhos morrem. Devastam-se florestas pela força da natureza, mas em silêncio. Ela vai se recompondo. Minutos depois de cessada a tempestade, está lá de novo João de Barro construindo o seu ninho e o campo volta a se preparar e passando alguns meses nós encontraremos flores, árvores frutíferas alegrando a vida, e isso nos dá 2 lições: o poder de Deus e a sua atuação silenciosa, porque Ele está ali, portentoso, exaltando o bem de tudo e de todos, em silêncio. Mas existem aqueles que passam e nada vem. Então recordemos que toda dor, toda nuvem, forma-se da sombra e passa.
E se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, precisamos nos acalmar e saber esperar, refugiando-nos em Deus, porque Ele é o nosso refúgio. E não duvidemos da ação silenciosa de Deus, sendo dócil à sua presença em nossas vidas. Ela promove a conexão com os espíritos superiores e assim nós podemos conectar com eles, recebendo a força moral necessária que irá nos ajudar a vencer todas as dificuldades. Portanto, é importante, seguindo ainda as instruções de Joana de Ângeles, relembrarmos: a oração é um estado psíquico de confiança em Deus, que deve constituir a primeira reação da conduta diante de todas as ocorrências humanas. Conforme respiramos, podemos pensar em Deus sem nos ausentarmos das atividades do mundo. Vamos nos acostumar a ela, exercitando-nos, aprendendo a usufruir dessa conexão de paz que decorre da oração. Torná-la um hábito através de exercício diário nos fará descobrir, diz Joana de Ângeles, um filão de ouro que atrairá uma felicidade cuja fonte e a compreensão das leis da vida nos darão suporte para vencermos todas as dificuldades. Então vamos orar. Jesus, nosso Mestre querido, que nos ensinaste tantos caminhos, tanta luz o Senhor deixou na terra. Senhor, como estudantes das suas verdades, queremos lhe dizer das nossas frágeis ações no bem ainda, da nossa vacilação, da nossa insegurança, da nossa fé ainda frágil. Mas, Senhor, dentro de nós existe uma vontade muito grande de continuar assimilando os teus ensinamentos na tentativa de colocarmos em prática a cada dia, nesse esforço que o Senhor tanto nos ensinou. Fique conosco, Jesus, doando-nos a sua paz, porque é uma alegria sabermos que estás conosco o tempo todo. Fica conosco e deixe-nos a sua paz. Que assim seja. Aos queridos amigos do Centro Espírita Luiz Gonzaga, muita paz.